Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Comunica a Ação. Hoje é o dia 10/6/2026. Essa data tem um marco muito importante e um grande significado na minha vida. É por isso que eu escolhi esse dia para lançar o meu podcast. Esse podcast, ele é destinado a líderes, empreendedores e empresários. Eu quero trazer pessoas aqui que são executores, pessoas que mentalizam, executam e realizam, empresários que hoje são inspiração, que hoje são referências, que conseguem comunicar a sua história e, através da sua história, inspirar outras pessoas. Mas aí entrou uma questão. Conhecendo tanta gente importante, acessando grandes mentes, grandes resultados, pessoas que eu já estudei muito sobre elas, já li muito sobre elas e hoje eu tenho o privilégio de sentar à mesa com essas pessoas. Eu fiz uma lista de pessoas e falei quem eu vou convidar para o meu primeiro podcast. Com quem eu vou lançar esse grande momento, com quem eu vou inaugurar o podcast que eu não tenho dúvida que vai impactar milhões e milhões de pessoas pelo mundo. E no topo da minha lista, tinha uma pessoa que, sem sombra de dúvida, é a pessoa responsável por eu estar aqui. É a pessoa que me ensinou muitas coisas, que me guiou através da ação, do exemplo e do direcionamento também. E a minha convidada de hoje... Tantaranã! Que rufem os tambores! Quem será a minha convidada? A minha mãe. Sim, a mentora de vida. A minha maior mentora de vida. Mãe, conhecida como Cirlei Mateus, mas, gente, ela falou, não, filha, ninguém me chama de Cirlei. As pessoas me conhecem por Shirley. A irmã Shirley, a famosa irmã Shirley. De grandes comunidades, nos lugares que eu não tenho dúvida que a mãe já impactou através das suas ações milhares e milhares de vidas. Obrigada, mãe. Obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui. Seja muito bem-vinda à minha mesa de podcast como a maior referência da minha vida, da minha história. Ai, Deus abençoe, filha, nem sei o que falar. Momento agora. Não sei palavras para falar no momento. E hoje é seu aniversário, né, mãe? Sim. Por isso que eu falei que dia 10 de junho é um marco na minha vida. Hoje a minha mãe completa 65 anos. 65 anos. Tivemos uma manhã incrível, né? Incrível. Muita surpresa. Surpresa que eu fiquei assim, surpresa mesmo, que eu fiquei impactada. Gente, como é aniversário da minha mãe, eu falei para ela que hoje era um dia corrido, que teríamos todo esse movimento. Eu a convidei para esse podcast. Ela não imaginava que eu faria uma festa surpresa para ela, mas uma festa pequenininha, intimista, mas com as pessoas que são importantes para ela. E aí eu a convidei para tomar um café. Falei, mãe, vamos tomar um café antes de sair trabalhar? E ela chegou de pijama, de roupão, né? Não sabia que tinham ali pessoas esperando por ela, com o bolo favorito, que vamos falar que o bolo da Fran é o melhor bolo do mundo, né, mãe? Verdade, não tem outro. Né? Não tem, que é o bolo que a senhora Inclusive é o bolo que tem o meu nome, né? É o bolo Shirley. Boa. É o bolo Shirley, que é o bolo favorito dela. Fizemos um café da manhã maravilhoso, contamos histórias, demos muita risada. A mãe se emocionou. Foi maravilhoso, chorei bastante. Chorou. E isso é o significado da vida, né, mãe? Eu acho que não importa onde a gente esteja, o quanto a gente cresça, eu sempre valorizo muito esses momentos em família, né? Esses momentos, assim, triviais, que parecem simples, mas, na verdade, são momentos extraordinários. Quando que a senhora vai comemorar 65 anos de vida de novo? Só hoje mesmo. Só hoje. Então, o dia é hoje, é o agora. Então, eu tenho uma honra, né, de ter a senhora na minha vida, de poder comemorar o seu dia. E esse podcast está sendo inaugurado nesse dia em homenagem à senhora.
Deus abençoe, filha. Tá bom? É mais um presente, porque a senhora me fez a comunicadora que eu sou hoje. Nós vamos falar de comunicação, e quer dizer, comunica ação, é contar as ações. Eu quero que a senhora se solte, assim, ó, fica à vontade. A gente já fez algumas respirações aqui, fique à vontade. Aqui o espaço é seu, quem manda é a senhora, que eu sou filha, né? Não importa quem eu seja, aqui quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Verdade. Mas, mãe, vamos lá. Vamos começar. Eu quero que a senhora se apresente para o mundo. Não tem roteiro. Eu não passei roteiro nenhum para minha mãe, de verdade. Eu não tô lendo nenhum script. Eu falei para ela assim, mãe, nós vamos falar aquilo que vier do coração da nossa história. Porque a comunicação, mãe, ela é a verdade, ela é a autenticidade. Então, eu quero que a senhora compartilhe um pouquinho assim, sabe? O que vem no seu coração. Quem é a Shirley? Bom, eu, como você mesmo falou, né? Me colocaram Cirlei, mas até hoje ninguém me chama de Cirlei. Às vezes 2, 3 pessoas que eu conheço somente, né? E desde os 14 anos eu sou conhecida como a irmã Shirley. Desde os 14. Desde os 14 anos. Irmã Shirley. Irmã Shirley. Por causa da igreja? Por causa da igreja. Então eu fiquei conhecida como irmã Shirley, conheci muitas pessoas, viajei muito, andei muito na obra de Deus. Põe um pouquinho mais pertinho só. Não precisa a senhora ver, só põe assim. Fiquei conhecida como a irmã Shirley porque sempre fui evangélica, né? Desde os 14 anos. E eu sou a irmã Shirley que me casei aos 14 anos e já completou 51 anos de casada, né? Dou graças a Deus pela minha família maravilhosa. 51 anos. 51 anos de casada. E dou muito graças a Deus todos os dias, todo momento da minha vida. Agradeço a Deus todos os dias, primeiramente pela minha família linda que Deus preparou para mim, que é o meu esposo, minhas 2 filhas, meus 3 netos, né? E também meu genro, que é muito especial, né? E é isso. Eu sou a irmã Shirley, então conhecida como irmã Shirley. E a senhora começou a trabalhar muito cedo, né, mãe? Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, na verdade, como babá, aos 8 anos de idade, né? 8 anos de idade. Mas aos 11 anos eu já estava no comércio. E o que a senhora fazia no comércio? Na verdade, eu era criança, meu pai estava levando eu para trabalhar de babá. E ali paramos numa loja e ali a mulher simpatizou-se comigo e decidiu me ensinar a trabalhar como vendas. E ali eu comecei a trabalhar. Com quantos anos? 11 anos de idade. 11 anos de idade? Só um pouquinho que a produção tá. Aproximar um pouquinho mais o seu microfone. Só põe assim pertinho. Tá. Aqui. Então a senhora começou a trabalhar com vendas. Com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Sim. Naquele tempo era normal também as pessoas casarem cedo. 11 anos a senhora começou a trabalhar, 14 anos a senhora já conhecia meu pai. Já. Que ele conta que te roubou, não, né? Eu conheci seu pai, eu tinha 9 para 10 anos, né? Ah, é? Olha só! Eu era criança ainda, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, né, aos 14 anos, aos 11 anos. Eu tinha em mente que a senhora tinha conhecido o pai, assim, próximo dessa idade, assim, dos 14, não. A senhora já conheceu bem antes, depois. Não, ele foi morar perto de casa, ele era criança, eu também, né? Até brincava junto, né? E aí eu fui trabalhar na loja, né? Só que eu tinha muita vergonha. Ainda tem um pouquinho até hoje, né? Mas eu era muito tímida. Eu era muito tímida, muito criança. E aí eu tive uma pessoa que me ajudou muito nessa parte, me ensinou a conversar com as pessoas, me ensinou a olhar para as pessoas, me ensinou como me comportar, como que eu tinha que abordar o cliente. E ali eu fui aprendendo devagarinho, né? E aí nunca mais também parei de trabalhar, né? Eu trabalhei até os 50 anos de idade, né? Até os 50. Até agora 50. Ela se aposentou. Agora eu estou aposentada, né? Sim. Mas trabalhei até os 50 em loja, né? Trabalhando com vendas, né? Sim. Aí saí e continuei ainda vendendo, como sempre, vendendo alguma coisa, né? Só que durante o tempo que eu trabalhava nas lojas, eu não trabalhava só na loja. Eu sempre estava vendendo alguma outra coisa assim por fora, né? Eu lembro que a senhora fazia até 3 coisas, mais coisas ao mesmo tempo. A senhora trabalhava na loja
vendia coisa por fora, ia para o Paraguai, Sim. trazia coisas para vender. Teve momentos assim que eu estava atendendo um cliente na loja que eu trabalhava, e ali com o mesmo cliente eu conseguia vender, calçados, que eu sempre conseguia, eu Que era a gostava de loja, era de calçados, era, vendia o calçados da loja. vendia o calçado da loja, vendia, produto de revistinha, eh, eu Tipo, vendia Avon, tudo ao mesmo Natura. tempo, né, eu tentava, mostrar toda a mercadoria para o cliente, que o cliente, né, até o que ele não queria ver, para mim poder naquele momento eu abordar ele e vender tudo que eu tinha ali para oferecer. Então ali eu conseguia vender o sapato que era da loja, fazia uma venda boa, O sapato. vendia produtos de revistinha, vendia na época colchão, Colchão e magnético, essas é, coisas assim. uhum, e vendia produtos da Natura, do Avon na época, né. Então eu conseguia fazer uma venda ali no geral, aquele cliente, aí quando eu saía do trabalho, muitas vezes eu tive que ir lá, eu tinha que pegar e entregar na casa, porque eu não podia entregar ali na loja, mas daí eu ia na casa e entregava os produtos, né, que eu vendia. Daí teve um momento que eu até cheguei a viajar, né, sair da loja às 7 horas da noite, e daí viajar, tipo, para São Mateus do Sul para entregar um colchão, que eu tinha feito para a mesma cliente. Então eu conseguia vender 4 coisas para a mesma cliente. Meu Deus do céu, será que existe uma veia aí vendedora? Tá no meu DNA? Com certeza. Com certeza, porque aí quando, né, você nasceu, eu já tinha 25 anos, né? Mas daí tinha a Andréia, né, que nasceu, tinha 17 anos, já também ensinei a trabalhar desde A minha pequenininha. irmã, eu tenho uma irmã mais velha, Mana, beijo. A É, gente te ama muito. beijo Também para quero a minha minha filha irmã linda, aqui. maravilhosa também. Queremos a minha irmã aqui no podcast também, que é a É, segunda maior vendedora que eu acesso. Eu tenho o privilégio, né, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de ter na minha casa as pessoas que são referência, né, de vendas, de empreender. E eu lembro, né, que assim, a minha história com a venda, mãe, eu sempre conto para as pessoas, e nos eventos, e nas palestras, e né, na minha história, na minha trajetória, que nós começamos a vender muito cedo. Eu e a muito cedo. Andréia, né? Uhum. Eu comecei a vender com 7 anos, com Sim, 7 para 8 anos. sim, a Andréia também, as A Andréia duas, as também, duas. nós duas. E conta sobre isso, assim, porque uma coisa, mãe, sou eu contando. Hum, Outra coisa é a senhora contando. uhum. Nós tivemos esse contato muito cedo com a venda, e no meu caso, só para complementar aqui, para passar a palavra para a senhora, eu nunca vi a venda como algo, como venda, eu via a venda como uma diversão. Porque eu lembro que a senhora me arrumava, me dava um isoporzinho cheio de ou chocolate, ou sanduíche, ou sorvete. E aí tinha um apito, gente, que só quem é dos antigas, né, mãe, vai saber. Só Que apito é esse? Quem é jovem, talvez você fale, o que ela tá falando? Dá um Google aí. É um apito que ele era colorido, tinha 2 cores. queria apitar. E minha mãe, ela tinha coleção desse apito, porque era o meu brinquedo, que era um brinquedo, porque eu era uma criança, E nessa, e ele fazia assim, tananana, tananana, tananana. chamava. Vocês vão lembrar, né? Eu amava, né, mãe? E como eu tinha 10 meninos que trabalhavam na rua para mim, né? 10 meninos a mãe 10 tinha, era eu e meninos. mais 10 meninos. Era você, mais 10 meninos que eu tinha. Sempre eu tinha em torno de 9, 10 meninos que trabalhavam, que eu tinha sempre, mesmo que eu trabalhava na loja, eu tinha em casa, sempre vendia sorvete, geladinho, bolo, eu vendia sempre alguma coisa. Lojas de roupa, Roupa usada, papelaria, roupa nova, buscava as coisas do brechó, Paraguai, a gente brechó tive teve, muito tempo também, tudo um pouco. lanchonete, Lanchonete, sorveteria. restaurante, restaurante também, tudo um Até- pouco, Sim, Então eu tinha esses 10 meninos que também me ajudavam, né, que colocava sorvete e eles saíam para vender com os apitinhos que você falou, né. sim. Então era dinheirinho que saía de todo lado. Quando não saía de um lado, saía do outro. Mas sempre Sensacional, mãe. é. Eu tenho muito orgulho, assim. Na minha palestra tem um trecho que eu falo que eu comecei a vender por necessidade, né? Porque era uma forma da gente ajudar dentro de casa. Antes da mãe ter esses meninos, a gente que começava esse Sim, trabalho. porque você Depois ela ia expandindo e crescendo. Mas quem começava ali, a Andréia, por exemplo, vendia na praia, né? A Mana vendia a em Andréia, Santos. nós começamos assim, porque você são quase 8 anos de diferença da Andréia, né. Aham. Então quando você nasceu, a Andréia já vendia.
Ela já vendia. Ela já vendia. Eu arrumava ela, arrumava o cabelo dela, colocava uma roupa sempre bem clarinha, bonitinha nela. E ela saía toda bonitinha no bairro e vendia tudo que ela saía, ela vendia. Ela vendia, eu fazia bombom caseiro, eu fazia sanduíche natural. Aí depois você nasceu também, com idade, foi trabalhar também. Sim. A regra era essa. Pegou 7, 8 anos, trabalhar, aprender. Exatamente, a gente amava. Eu lembro que Era gostoso. eu amava fazer aquilo. E teve uma vez, eu tinha 9 anos, e a minha mãe me ensinou a fazer bolo. Lembra desse episódio, Lembro, mãe? você quase matou de susto. Quase matei a minha mãe do coração. Porque a minha mãe me ensinou a fazer cuca. Cuca, para quem não sabe, é um bolo aqui do sul, né? Porque esse podcast vai rodar o mundo, então a gente tem que explicar sobre a nossa região, né? Cuca é um bolo muito conhecido aqui no sul. É um bolo com uma farofa por cima. E minha mãe me ensinou a fazer bolo de chocolate e cuca. Ela me ensinou num dia. No outro dia, ela saiu trabalhar. Nessa época, a senhora estava trabalhando numa loja. Aí, quando ela chegou em casa, tinha um monte de moeda na mesa. E aí ela falou assim, da onde esse dinheiro todo? E eu falei, mãe, eu fiz 2 bolos e vendi. Só que aonde eu fui? Ela falou, aonde você foi vender? Porque quando eu saía vender sorvete, essas coisas assim, meu pai ia jogar bola, que meu pai era conhecido na época como Casa Grande, pelos colegas por causa do cabelo dele, que era parecido com o do Casa Grande. Enquanto meu pai jogava bola, eu ficava em volta do campo vendendo as coisas, né? E nesse dia do bolo, eu fui numa comunidade vender o bolo. E eu não sei como eu vendi. Eu cortei uns bolos, assim, pedaços grandes de bolo, e eu vendi por R$1. Naquela época... Era dinheiro. Eu tô falando que eu tinha 9 anos, mãe. Então, revelando a idade aqui, mais de 30 anos, né? Era dinheiro. R$1 era dinheiro. E minha mãe queria... e a minha mãe falou, meu Deus do céu, minha filha. Ela me deu uma... Eu toda feliz que eu tinha vendido todos os bolos, não tinha sobrado um pedaço, estava cheio de moeda. E ela ficou desesperada, né? Meu Deus do céu, aonde você vende isso? Mamãe, eu fui em tal lugar e vendi. Ela ficou muito preocupada. Mas ali nascia a Andressa empreendedora, mãe. Foi ali que eu peguei gosto pelo negócio, assim, porque eu vi que eu podia construir algo. Eu mesma fiz, pensa. Você vendia mais coisa. E vendia. Então, como que foi para você? Hoje, como mãe, que eu sou mãe também, eu entendo o seu desespero. Ai, fiquei muito preocupada, mas aí depois também o que aconteceu daí, eu ia trabalhar na loja, eu trabalhava no posto de gasolina, eu vendia as coisas do Paraguai, vendia de Santa Catarina, vendia as coisas de São Paulo, eu fazia tudo ao mesmo tempo. E em casa, eu sempre tive alguma coisa que vendia em casa. E que a gente ficava vendendo em casa. Aí tinha um brechó, daí eu vendia o brechó, eu pegava as coisas do Paraguai, né, buscava e trazia, e tinha também o brechó. E aí um dia, quando eu cheguei em casa, você tinha vendido também para um homem, tinha feito uma venda, não sei se você vai lembrar disso, e você quase me matou do coração, porque não tinha provador, era na minha sala sempre que eu abria, né? Não tinha assim um lugar próprio, meu Deus, mãe, eu não uma lembro loja, disso. né? Você não lembra disso, né? Não. Aí, quando eu cheguei em casa, você tinha juntado um dinheiro. Eu falei, de onde esse dinheiro? Você, mãe, eu vendi. Eu falei, mas como que você vendeu? Aí você, mãe, o homem veio aqui, provou as roupas e provou dentro do banheiro. Meu E Deus. você fez uma venda grande e o homem tinha ido embora. Eu também quase morri do coração, porque eu não podia, né? Não era assim, podia vender assim. A gente vendia pelo portão. Pelo portão. Mas eu vendi, meu Deus, mãe, você que perigo abriu, isso, recolheu a pessoa, provou as roupas, porque a pessoa queria provar e você vendeu as roupas. Gente, que perigo. Não façam isso. Não façam isso, tá? Essa parte aqui, eu nem lembrava dessa história. Mas assim, a minha cabeça devia ser assim, achei um clientão, vendi e vendi um monte ainda. Você ficou toda feliz, você viu que era um cliente bom, você não quis. Por isso que a senhora depois colocou aqueles cadeados gigantes no portão e... essa parte eu lembro. Porque você... Gente, a minha mãe desbloqueou uma memória aqui. A gente tinha uns cadeados muito grandes no portão. Era por isso, mãe. Você não sair fora. Porque você era terrível. Você não podia ver nada e vender. Você queria vender também. Eu queria vender. Você vendia. Então eu já sabia, né? Que saía de casa, alguma coisa você aprontava. Nunca mais eu fiz isso, com certeza. Não. Não façam isso, tá? Jamais. Hoje em dia, menos ainda. A senhora trouxe aqui, eu quero que vocês peguem os sinais das lições que eu tive ao longo da vida. Que a senhora nos arrumava bem bonitinho,
Sim. Colocava Arrumava o isopor, prendia o cabelo. era a experiência do cliente. E assim, o isopor sempre muito limpinho, as unhas muito limpinhas, não era aquela Tudo criança arrumadinho. sempre muito arrumadinho pra gente vender. Então, nós aprendemos a vender, negociar e como se apresentar muito cedo, né? A senhora sempre nos ensinou isso. Outra coisa também, mãe, que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho importante a gente destacar, que é um dos pilares mais importantes na nossa vida, é a espiritualidade. Hum. A senhora sempre, desde pequenininha, muito nova, os meus passos foram dentro da igreja. Foi. Então, eu lembro que nós íamos longe, quilômetros e quilômetros, porque quando a senhora comprou nosso primeiro carro, eu tinha 9, 10 anos. Pequenininho. Eu era pequenininha quando a senhora comprou nosso primeiro carro, que era uma Belina vermelha. E a minha mãe me ensinou 2 coisas, né? A espiritualidade, que era domingo era sagrado. Todo domingo era escola de dominical. Não tinha negociação. Domingo é escola dominical. Acho que até por isso, hoje em dia, o domingo para mim é um dia sagrado para ir à igreja. Eu tenho isso até hoje. Verdade. E isso a senhora implantou em mim. A senhora me ensinou. E também a senhora falava assim para mim: nós vamos desenhar o carro que a gente quer e a cor que a gente quer. Verdade, ter objetivo. Verdade, filha. Então, essa parte espiritual aí foi muito importante você falar, sabe? Porque hoje, né, com 65 anos, eu ainda gosto de levar as crianças na igreja, gosto muito de levar as pessoas na igreja, né? Mas a gente ouve assim, né? Ah, o meu filho não quer ir. Às vezes tem 5 aninhos, 6 aninhos, 8, 9, 10 aninhos, né? E simplesmente você vai buscar, né? Se esforça, vai lá para levar. E as mães falam, ele não quer ir, ele está dormindo. Não, ele não quer ir hoje. Para mim não tinha isso daí, né? Para mim Exatamente. era uma obrigação. Era como escovar o dente e pentear o cabelo, a mãe Né? falava. Tem que fazer. Sim, sim, era uma parte espiritual que sempre achei que tinha que andar junto com o material. Então eu ensinava a trabalhar, mas eu também ensinava a parte espiritual, né? Porque eu sabia que um dia vocês iam crescer e iam passar isso aí também para a família, né? Então eu acho muito importante isso daí. E a parte que você falou de visualizar, também é muito importante, porque desde os 14 anos, quando eu entrei a primeira vez na igreja evangélica, né? Que primeiro, quando eu era criança, eu fiz primeira comunhão, catecismo, estudei, né? Mas quando eu me casei, né? 14 anos, que na época casava nova mesmo, né? Hoje já não tem mais essas coisas, né? Mas aí então eu procurei, né, um caminho, né? Que eu pudesse aprender mais, né? Da palavra, né? Que mesmo que eu tinha feito catecismo, tudo, mas eu achava que não era o suficiente para mim. E eu procurei um caminho, uma igreja evangélica. E eu encontrei, né? Eu encontrei essa igreja aos 14 anos. E nunca mais eu saí de dentro dela. Então, daí, aos 17, eu tive minha primeira filha, né, que é a Andréia. Aos 25, eu tive vocês. Sempre eu ensinei esse caminho, né? Então, daí, por isso que hoje eu acho muito estranho quando os pais falam, meus filhos não querem ir, né? Não querem fazer isso, fazer aquilo, não, né? Eles tinham obrigação. Eu já sabia que tinha que ir. Então, Era uma ordem de pai era e uma mãe. ordem, né? Não Existe uma tinha, não ordem. existe dizer não quero, né? Uma criança de 4, 5, 6, 10, 12 anos não se manda, né? Então, se a pessoa não ensinar Exatamente. hoje o caminho que ele deve andar, lá na frente também ele não vai ter essa direção que eu ensinei para vocês hoje, que eu vejo, né? Que foi um alicerce espiritual também, né? É a minha base. Uma base, né? Então, eu acho muito importante isso daí, né? Então, eu fico triste quando acontece isso, né? De ver. E a parte de visualizar também, eu aprendi desde o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. E eu comecei a aprender, Foi na né? igreja que a mãe aprendeu essa parte Foi. de visualizar o Foi, seu sonho? foi na igreja e foi com livros que eu lia muito também, né? Sim. Como eu trabalhei, né, desde os 9 anos, então eu não tinha condições de comprar um livro, né? Mas eu ia na biblioteca e eu pegava 3 livros por semana. E eu lia. Eu lembro que a senhora lia Então, eu mesmo. ia no ônibus lendo 3, eu lia 3 livros por semana. Então, esses livros também eu aprendi muito, né? Eu lia muito livro, assim, que motivava, ensinava, né? Para mim, até inclusive quando eu tive as filhas também, eu sempre lia sobre as filhas, sobre as idades, então eu sempre estava lendo, né? E aí eu aprendi na igreja a visualizar e crer, acreditar e pedir aquilo que é bom para você. Porque às vezes as pessoas pedem, não, eu vou pedir para Deus, não, pode ser qualquer coisinha, Deus, me dá um carrinho, prepara para mim um carrinho, né? Aí quando Deus prepara um carrinho, que você vai ficar lá no meio da rua, Estragado, estragado, parado. foi o que você Olha. pediu.
Você pediu isso, né? Agora você pede, não, Deus, prepara uma casinha para mim. Tudo bem, Deus vai te preparar uma casinha para você. Né? Que nem um irmão mesmo contou um testemunho. Depois uma casinha lá, assim, num vilarejo para ele, né? Onde chovia dentro, porque ele pediu. Então nós aprendemos não que a gente se ligue nas coisas materiais. Sim. Primeiramente o espiritual, depois o material. Mas o que eu acho assim, interessante é você pedir para Deus aquilo que você deseja, aquilo que é bom para você. E eu aprendi e passei isso para minhas filhas. Então, tanto que nós não tinha carro, nós não tinha nem, na verdade, não tinha nada, nós éramos bem simples, muito humilde, né? Mas eu falava, filha, pode crer que o nosso carro vai chegar, e ele vai ser vermelho. Então, vocês, desde pequenininha, olhavam na rua e falavam, mãe, o nosso carro está passando. Quando passava um carro vermelho, você e a Andréia, mãe, olha o nosso carro. E depois, realmente, o primeiro carro que Deus preparou para nós foi um carro vermelho. Foi uma Belina vermelha. Foi uma Belina vermelha. E eu lembro que a mãe falava isso para mim. Aí depois, quando foi trocar de carro, gente, isso é o poder da visualização. Primeiro, você precisa, eu tenho aqui, ó. Eu mentalizo, eu executo, eu realizo. Mentalizar é o primeiro passo. Tudo que você visualiza, que você imagina, você pode conquistar. Tem uma frase de Walt Disney que fala isso, né? Se você consegue imaginar, você pode acessar. Então, a visualização ela é muito importante. Depois entra, mãe, a execução, né? Que é o trabalhar. Sim. Trabalhar para realizar. Não vai vir de mão beijada. Você vai ter que lutar para aquele objetivo. Mas com certeza que você vai ter. Com certeza. Né? Se você acredita, trabalha, você realiza. Por isso que o executar vem antes da realização. Porque a realização é a conquista, né? É o resultado daquele esforço. E eu tenho dentro de casa, falando do meu pai agora, né? Pai, querido, amado. Ele não tá aqui hoje, mas o meu pai, ele é o maior exemplo para mim de trabalho. De trabalho. A senhora é referência em vendas, né? E o meu pai é de trabalho duro, trabalho pesado. Meu pai, mestre de obras, trabalhou quantos anos, mãe? Começou quando a gente casou, 14 anos, ele era servente de pedreiro, né? Com 14 anos, meu pai já era servente de pedreiro, gente. 14 anos. Viajava para São Paulo para trabalhar. Sim. Corria muito e ele se aposentou agora. Quanto tempo faz que o pai se aposentou? Ele está com 67, 2 anos. 2 anos. E meu pai, ele é a maior referência de trabalho, de esforço, assim. Eu nunca na minha vida vi o meu pai falando que estava com preguiça. Não. Nunca vi o meu pai deixando as coisas para depois. Meu pai, ele é um trabalhador, um homem executor, um homem honesto. Uma honestidade que, assim, ele se prejudica, mas ele cumpre com a palavra dele. Então, pai, eu te amo muito. E a mãe está aqui te representando. Eu quero que o senhor saiba, né, que o mundo saiba que as minhas principais referências de vida, de valores, vêm de dentro de casa. Não vêm dos livros, dos inúmeros, né, centenas, milhares de livros e cursos e tudo, somando tudo. Vem de vocês, que é a base. A base. E eu falo que o nosso maior poder, mãe, dentro da mentoria, eu falo, a sua história é o seu maior poder. Porque ninguém tem uma história igual à sua. Ninguém tem uma história igual à sua. E uma coisa muito interessante, que eu e a minha irmã temos os mesmos pais, fomos criados na mesma casa, da mesma forma, e nós podemos falar da mesma situação com visões diferentes. Verdade. E eu não vejo só isso entre eu e minha irmã, porque tem coisa que se a mãe pergunta pra mim, eu vou te contar de um jeito. Tem coisas que a mãe pergunta pra André, ela vai te contar de outro. Por quê? Porque cada um tem a sua história, a sua percepção. Não quer dizer que uma ou outra tá errada, ou que a mãe esteja... Não, é porque a mãe conta baseada na tua vivência, na tua visão, na sua percepção, na tua história, na tua realidade. E eu na minha. Então, não importa. Eu vejo isso também dentro das minhas mentorias. Tem gêmeos. Gêmeos. Tem irmãos. 5, 6 irmãos. Que eles contam o mesmo trecho da história de formas completamente diferentes. O mesmo evento, o mesmo acontecimento.
Cada um conta de um jeito. Porque a gente vê a vida e comunica a vida conforme a nossa percepção. E a nossa história, ela é o nosso maior poder. Porque ninguém tem a mesma história que a sua, mesmo estando na mesma casa. Verdade. E a minha história, ela vem de uma história, a gente tem uma história de muito trabalho, muita resiliência, muita simplicidade. Graças ao pai e à mãe, a gente nunca passou fome. Nunca passamos fome. Mas a gente tinha uma vida com algumas dificuldades, né? Que a mãe mesmo conta, de batalhas, né? Como a senhora Sim. e o pai fizeram, como vocês trabalharam, construíram, que a mãe e o pai dormiam em saco de pano, né? Quando casaram. Sim, porque no tempo não tinha casamento, né? Nem com aquela idade, né, mãe? 14 não anos? tinha, né? A gente acabou, né? Fugindo nós dois, né? Nós fugimos de casa. Porque meu pai não deixava. Meu pai não ia deixar. Meu pai não ia deixar eu casar com 14 anos, né? Então eu fugi de casa. Mas, assim, eu fugi de casa e tô até hoje casada, né? Sim. Importante é isso. Exatamente. Começaram a vida com muita dificuldade, muito sofrimento. Muita dificuldade. Quando nós fugimos, não vou falar quem, né? Mas uma pessoa, né? Ela chegou assim e falou para nós assim: você não dá para vocês ficar aqui na casa, né? E aí deu um saco de pano para nós, um saco de pano velho. E aí eu falei: mas o que fazer com um saco de pano, né? Daí assim, vamos dormir ali. Tinha uma casa do lado, a gente foi dormir ali. E ali a gente ficou naquela casa dormindo em cima de panos. Eu dormia em cima de panos, assim, espalhava os panos e dormia em cima daqueles panos, né? Mas só que na minha mente sempre teve, mesmo antes dos 14 anos, mesmo quando eu era criança, eu sempre tinha uma ideia. Vou crescer, vou trabalhar, vou lutar e um dia eu vou ter minha casa, vou ter conforto e é o que Deus deu para mim hoje, né? Graças a Deus, né? Que Hoje a senhora realizou. realizei, hoje, graças Tem a a sua Deus. casa, tem seu carro maravilhoso, acabou de trocar de carro, um carro Graças a lindo, Deus. maravilhoso. Gente, a minha mãe tem 65 anos. Ela dirige por tudo, ela viaja o mundo. Ela viaja o mundo dirigindo o próprio carro. Eu fiz uma viagem com a minha mãe pro norte do Paraná, na casa da minha irmã. 11 horas de viagem. Ela não deixou ninguém encostar a mão no volante. Ela quis ir e quis voltar. E ela faz isso assim, rodando o mundo, assim. Ela viaja muito, né? Sempre tá viajando em missão da igreja, que é hoje o principal trabalho dela, né, mãe? E essa autonomia, essa liberdade da senhora também inspira. Porque a senhora vai lá e resolve, a tecnologia, tá apanhando, tá lá. Me ensina, filha. Ela fala assim, não quero que faça por mim, eu quero que você me ensina como é que faz. Sim. Porque se você faz, eu não vou aprender. Então, não faz por mim. Me ensina aqui que eu faço. E aí, eu lembro que eu coloquei uma vez no meu caderninho de sonhos ali, mãe, que eu tenho um caderninho de sonhos até hoje, né? E eu falei, esse ano eu quero ajudar a minha mãe a mexer com tecnologia. Ajudou nada. Ai, que nada! Ela quis aprender, foi lá. Mãe, não, deixa que eu me viro. Ela que se vira, ela que paga, ela resolve. Então, essa sua autonomia, mãe, sabe? De fazer as coisas, de correr atrás, de conquistar, tudo que vocês têm hoje, a vida que vocês têm hoje, de conforto, uma boa casa, um bom carro, cada um com seu bom carro, uma casinha no sítio, uma casinha não, uma casa no sítio. Eu detesto as coisas no diminutivo. Dinheirinho, casinha, carrinho. Não, é casa. Casa que Deus preparou para a senhora hoje. O conforto, a vida que a senhora tem, que a senhora fala, posso comer, me vestir, viajar, fazer o que eu tenho vontade. Tudo isso foi plantado ao longo desses anos, né, mãe? Sim, filha, foi. Que desde, na verdade, eu comecei a trabalhar com 11 anos, comecei criança, mas 9 anos, para 10 anos que eu não fui trabalhar, eu trabalhava vendendo alguma coisinha, daí com 10 eu já estava na loja, né? E o meu objetivo seria esse, né? Sempre foi esse, né? Eu quero construir para quando eu ficar mais velha, eu ter conforto, eu poder sair, eu poder andar. Eu não tinha condições, não tinha carteira de motorista, não sabia dirigir, não tinha um carro, né? A nossa casa, ela tinha na época 3 pecinhas, né? Pequenininha, né? Casinha de madeira. De madeira, né? Nós não tinha, na verdade, né? Tinha muita luta, muito problema.
E ali a nossa casinha era muito pequena, não tinha assim como, tanto chegava um momento que eu trabalhava, que eu ficava até 2 horas da manhã limpando minha casa, para deixar pronto, né, para vender as coisas no outro dia, que sempre vendia alguma coisa em casa. Eu trabalhava até 2 horas e daí eu ia dormir e eu acordava às 5 horas da manhã, para poder ajeitar todas as coisas, para poder ir trabalhar. Olha aí, ó, corte para 5 horas da manhã. Por que que eu acordo? Eu tenho essa coisa de acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que o povo fala, você é louca. Gente, referência, era o que eu via. Isso tá no meu consciente, no meu inconsciente, faz parte de mim. Hoje eu acordo esse horário para treinar, né? Porque é um outro momento de vida, mas já acordei para trabalhar também. Isso vem da senhora, né? Essa coisa Então, da execução mesmo. aí eu saía de casa, eu queria deixar tudo organizado, tudo arrumado, né? Principalmente quando você era pequena, deixava tudo assim esterilizado, fervido, com alguém cuidando de você. Então eu saía para trabalhar e daí ali, para chegar no trabalho, às vezes eu levava 1 hora e meia, porque eu tinha que ficar lá no terminal esperando o ônibus, às vezes até esvaziar, para não passar dificuldade, passava muita luta dentro dos ônibus, né? Mas eu sempre trabalhava com o objetivo, um dia eu vou parar e vou conseguir viver. Um dia eu vou ter uma vida diferente, né? A mãe falava assim, eu vou ter minhas casas de aluguel. Sim. Eu lembro, mãe, quando eu era criança, eu lembro que a senhora falava isso. Sim. Quando já fomos comprar o terreno, né, eu tinha, na verdade, 17 anos, quando foi antes da Andréia nascer, né? Eu tinha 16 para 17 anos, daí eu fui comprar um terreno e na minha mente vinha assim, eu tenho que comprar um terreno num lugar que seja comercial, né, que lá na frente, pode ser hoje do jeito que for, mas que eu tenha certeza que vai ser a rua principal e que eu possa fazer lojinhas para alugar e casas para alugar, para um dia eu poder parar de trabalhar e ter uma vida melhor. E aí Deus preparou, né? Deus preparou que eu fui, comprei o terreno de esquina, que era um sonho meu, que eu tinha uma mente assim, desde criança. Comprei, né? Deus preparou de comprar, compramos e fomos construindo de peça em peça. Na verdade, de parede em parede, né? A minha mãe comprou e quem construiu, gente, cada tijolinho foi o meu pai. Sim. Cada tijolinho que tem hoje naquelas casas é do meu pai. E a senhora mentalizou, executou e realizou, né, mãe? Sim, daí ele trabalhava, só que ele fazia no final de semana e à noite. Durante a noite, né, ele trabalhava até 2 horas também da manhã para poder fazer, né? E a gente não tinha condições de comprar material, né, na época, né? Aí ele comprava lá, a gente comprava no Almeida, um material de construção que tem próximo da nossa casa. Nós ia lá e comprava um saco de cimento uma semana, na outra semana mais um saco, e deixava pago. Quando chegava no final do mês, pegava os 4 sacos de cimento, comprava o restante e ele levava lá, e ele que construía. E ele começou a construir e fez desde o começo até o fim. A nossa casa, que hoje Deus preparou, né? Hoje eles têm liberdade, têm segurança, têm tranquilidade, e eu uso muito o exemplo da construção dentro da minha estrutura, mãe, dentro das minhas mentorias. Eu falo sobre o poder do pouquinho todo dia. Sabe? Um tijolinho todo dia. E a senhora falando agora vai desbloqueando as memórias, que é porque eu vi o pai fazendo isso, né? Então ele levantava uma parede, no outro final de semana ele levantava outra parede, Sim. e eu ajudava muito o pai na obra. Muito, Ajudava. muito, muito. E eu não sei se meu pai sabe, eu acho que, na verdade, eu já falei isso para ele, eu quero registrar isso aqui, junto com a senhora e nesse podcast, que o meu pai, ele é o responsável hoje pela autoestima que eu tenho. E por uma crença condutora muito forte que eu tenho. Porque eu lembro que quando eu era pequenininha, alguma coisa estava dando errado, ele estava nervoso, estava dando algum problema. E daí ele falava, Andressinha, vem cá, que ele me chamava de Andressinha, né? Acho que até hoje, às vezes, o papai chama de Andressinha, né? E aí ele vem cá, filha. Daí eu ia até lá. Ele falava, coloca a tua mão aqui. Aí eu colocava. Aí ele falava assim, agora vai dar certo. Porque aonde você coloca a sua mão dá certo. E até hoje ele fala isso pra mim. Fala. Às vezes tem coisas que vocês não estão conseguindo. Fala com a Andressa, né, mãe? Porque você é terrível nessa parte mesmo. Fala com a Andressa que ela resolve. Vai lá e fala. E o que o pai não tinha noção, de uma forma muito simples, ele estava implantando em mim uma autoestima, uma crença condutora tão potente, que até hoje eu tenho essa crença que realmente aonde eu colocar as minhas mãos vai dar certo.
Sim, filha, eu vejo realmente, mas eu vejo que primeiramente porque você tem a mão aberta para a obra de Deus. Sim. Não tem preço que pague isso, filha. Isso não existe. Porque você me ajuda a trabalhar na obra de Deus. Que você faz pelo menos favorecido. Isso então ele vem automático. Ninguém faz para receber nada. A gente não se faz nada nessa terra para receber alguma coisa em troca, na parte espiritual. Isso é errado fazer, então nunca fiz para receber em troca. Mas é automático, é como uma poupança que você faz e automaticamente ela vem dobrada, triplicada, quadruplicadamente. Porque às vezes você não sabe onde vai, você não sabe aonde eu vou e você não sabe nem o que eu faço. Mas o importante é que muitas vezes tem ido para lugares muito difíceis. Muito difícil. Uma criança está esperando desse carro. Uma criança está esperando um pacote de doce. E aí fala, Deus abençoe. E eu vou orar. E eu falo, então ore por pela pessoa que Deus preparou. Porque eu só fui só intermediária para trazer. Mas Deus preparou de uma forma muito especial. Então isso aí é recíproco, filha. É recíproco. Então eu sempre digo, quanto mais Deus abençoa você, mais eu tenho trabalhado na obra de Deus. Sabe, isso aí para mim só vai acabar o dia que eu for embora daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, isso para mim não tem algo mais importante para mim, né? Que eu sempre gostei de fazer essas partes, né? De visitar o menos favorecido, porque eu já sei o que é sofrer, eu sei o que é você morar mal, eu sei o que é você comer mal, eu sei o que é vestir mal. Então, quando eu vou nesses lugares, eu vejo assim. Então, você quer fazer, e ver a tua condição só não dá. Então, essa condição muitas vezes vem de você. Então, eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias, eu peço para Deus quadruplicar a tua vida. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Porque uma mão fechada não entra nada. Mas uma mão aberta cai de cima, em cima da sua mão. Amém. Amém, mãe. Essa é uma parte que eu costumo não falar. Né? É um trabalho que eu não divulgo, mas se a senhora sentiu, a gente tem uma parceria muito forte, né, mãe? Sim. Eu e minha mãe temos uma parceria muito forte. Que eu falo para ela, mãe, eu vou trabalhar para a senhora poder trabalhar na obra de Deus. Então, eu faço a minha parte e a senhora faz a sua. E eu faço o que eu gosto. Né? Eu faço a parte que eu faço, a parte de fazer, levar, dirigir, né? Ela dirige, É meu viaja, hobby. leva. É meu hobby. É o teu hobby, é o hobby dela. É dirigir, né? É dirigir e ajudar pessoas. Sim. E nós temos uma parceria muito forte há muitos anos. É verdade. Que ninguém sonha, ninguém imagina. E que sim, não tem problema a gente falar, a gente tem que falar sim. Né? Eu não sou a favor daquela, o que a mão direita dá, a esquerda não. Por quê? Porque eu penso que hoje a gente vive num mundo, embora eu não divulgue, né? Já que isso vem na mesa, acho muito importante falar sobre isso, que tem pessoa que fala assim, o que a mão direita dá, a outra não pode saber. Eu discordo no sentido de que hoje em dia tantas coisas são divulgadas por mal, né? Que afetam outras pessoas. Qual é o problema da gente incentivar as pessoas a fazerem o bem? Né? As pessoas te incentivar a fazer o bem. E desde muito novinha, desde criança, minha mãe ensinava que não importa o quanto se eu ganhava R$1, eu ganhasse R$1, eu tinha que tirar uma parte para oferta. Sim. Isso também a senhora me ensinou. Então, o que está acontecendo hoje? A senhora está colhendo o fruto que a senhora me ensinou. A senhora plantou isso no meu coração, essa semente no meu coração, desde criança. E eu lembro que eu vendia, minha mãe me dava o dinheiro, né? Ela me dava ali. E aí eu ganhava R$1, eu tirava 10 centavos. Tá, mamãe, leva isso aqui na oferta. E eu cresci com isso.
E até hoje eu falo que para Deus não é o que sobra. Nunca. Para Deus são as primícias. Né? Tanto é que tem a parte da Bíblia de Caim e Abel, que eles foram ofertar para Deus. E Caim ofertou o que ele tinha. E Abel ofertou o mais importante, as partes, as melhores partes. Ele teve esse cuidado de separar o melhor para Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Por quê? Porque Deus fala que, sim, a gente tem que... Deus não, né? Essa passagem traz isso à frente. Então, a senhora me ensinou isso. E eu sou muito grata a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias e eu confesso para a senhora que essa é uma das maiores realizações da minha vida, é poder fazer isso. E o meu propósito é poder fazer cada vez mais. Então eu peço para que Deus te dê vida, e vida em abundância. A senhora está fazendo 65 anos hoje, mas que a senhora viva até os seus 100 e poucos anos. E aí eu que vou ter que dirigir, né, para a senhora, que eu não vou deixar a senhora dirigir com 100 e poucos anos. Não, eu que vou dirigir. Vai dirigir? Eu que vou dirigir. Mas que a senhora tenha muitas vidas, porque o meu propósito de vida, mãe, é alimentar milhares e milhares de pessoas. E eu me inspiro também é uma referência para mim, além da senhora, porque a senhora sempre foi... Assim, se eu pudesse elencar aqui, né, uma coisa, o que a sua mãe representa para você? Aqui a gente falou de vendas, empreendedorismo e tal. Na verdade, empreendedorismo não. A senhora me representa em vendas, porque em empreendedorismo a senhora fala que a senhora quebrou muitos negócios, né? Ela fala assim que ela era perita em quebrar negócios. Ela fala, filha, a mamãe abriu muita coisa que ela tentava. Ela quebrou todos, saiu endividada em todos. Papai fala assim, ela saiu com dívida de todos os negócios. Vendedora sim, empreendedora não. Porque existe uma diferença entre você vender e empreender, que as pessoas não entendem. Mas veja a diferença hoje, né? Antigamente, filho, eu tinha que pegar a sacolinha e andar de um bairro no outro. Às vezes era 1h eu estava lá pegando o último ônibus com uma sacola. Agora hoje você vai pegar o WhatsApp e você vende. Exatamente. É uma diferença muito grande. Mas se eu pudesse, assim, tipo, uma palavra seria generosidade, caridade. A senhora é a pessoa mais generosa que eu conheço no mundo. A sua vida hoje é 100% servir. Servir a Deus, servir as pessoas carentes. A minha mãe viaja, ela já foi ao Piauí. Eu tive o prazer de ir ao Piauí. Hoje a gente tem negócios lá no Piauí. Através da senhora. A senhora ia lá uma vez por ano, levar, suprir a necessidade. Minha mãe, lá no Piauí tem bonecas. As crianças têm bonecas com o nome dela, Shirley. E agora tem como meu nome também, né, mãe? Andressa. Mas as crianças, o nome das bonecas das crianças é o nome da minha mãe. Porque a minha mãe vai lá, leva roupa, leva calçado, leva comida, leva esperança, mostra o amor na prática. Então, mãe, essa generosidade que está em mim, que a senhora está trazendo, ela é fruto, ela é colheita. Na verdade, a senhora está colhendo do que a senhora implantou dentro do meu coração, que é entregar as primícias para Deus, e que riqueza não é o que você retém. Riqueza é o que você transborda. Rico é quem retém riqueza. Próspero é quem tem tanto a ponto de transbordar. E quando eu falo tanto, não pense que essa ação aconteceu quando eu tive condições, porque quando eu não tinha, que eu já trabalhei de diarista, quem não conhece a minha história, você vai conhecer ao longo dos podcasts aqui, no meu Instagram tem a minha história. Babá. Eu já trabalhei de babá, eu já trabalhei de diarista, eu já entreguei panfleto. Eu lembro que eu ganhava R$50 por dia. E o que eu fazia, mãe? Eu pegava uma parte para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Falava, mãe, tá aqui, uma parte para a obra de Deus. Duas coisas que eu sempre separei. Obra de Deus e conhecimento, mãe. Sim, as duas filhas. Sempre eu ensinei assim. Sempre. Sempre. Até a Andréia, né? A Andréia, nunca esqueço que ela, tadinha, ela foi trabalhar no primeiro emprego dela. Ela chegou com todo o primeiro pagamento dela.
Falou, mãe, entrega na obra de Deus, aqui para a obra de Deus. O primeiro pagamento inteiro, ela fez uma Inteiro, promessa. fez. Que o primeiro salário dela, ela daria na Uhum, obra de Deus. E ela também. fez isso. Fez, entregou todo o salário. Também hoje, graças a Deus, a minha filha também é próspera. Também uma empresária, graças a Deus, né? Sim. E tá lá também tranquilinha, graças a Deus, né? Então, é só motivo para agradecer a Deus. E a gente pela multiplica família, né? isso, mãe, porque eu passo isso pra Sara hoje também. Aí eu quero que a Sara passe para os meus netos. Não tem algo a fazer melhor que isso, né, filha? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, em tudo, e você manter a tua essência da humildade, não importa o que você tenha, o que você conquiste, o que você consiga ter lá na frente, que você fique rica, milionária, não importa. O importante é você manter a humildade, a simplicidade e nunca esquecer que tudo vem da parte de Deus. Que primeiramente foi Deus. Porque se Deus não te der saúde, você não consegue. Deus não te der vida, você não consegue. Você acorda de manhã porque Deus te deu para você respirar. Permitiu você respirar e levantar na sua cama. Então, tudo é Deus em primeiro lugar. Então, sempre falei para minhas filhas, nunca perca a essência da humildade, da simplicidade e da fé em Deus. Que não tem algo mais importante que isso. Não tem. É. E quando a senhora olha pra mim, assim, hoje, né, com 40 anos, como mãe, assim, como que é pra senhora acompanhar essa trajetória, né? Passando. Porque a senhora me viu ali a fase de criança, depois eu fui crescendo, a senhora viu essa fase que eu passei de diarista. Eu lembro que a senhora falava que passava lá no posto de gasolina, me via lavando o posto, a mãe doía teu coração, que era mês de julho, nos meses frios aqui em Curitiba. A mãe passava lá e eu lembro que a mãe fala que doía teu coração de me ver lavando aquele posto de gasolina. E eu toda feliz, né, mãe? Porque eu sempre fui muito grata a Deus. Eu nunca tive essa coisa de, ai, tenho que trabalhar. Para mim, trabalhar sempre foi. Contente. Eu amo trabalhar. Então, o que marcou uma vez que você estava trabalhando no posto, foi lá na loja comprar uma botinha de borracha. Aí, naquele dia, eu dobrei meu joelho e falei com Deus. Falei, Deus, eu já trabalho no comércio, né? Todos os dias, gosto, amo, faço, amo. Tudo que eu faço, eu gosto. Sempre gostei de trabalhar. Sempre trabalhei com muita alegria. No meu trabalho, eu nunca cheguei atrasada nenhum dia, nunca. A mãe era a melhor vendedora das lojas, né, mãe? Uma das Não melhores, eu fosse lembro. talvez a melhor vendedora, mas eu era uma pessoa pontual, que estava sempre ali, com Ah, ela era responsabilidade, assim, é né? que ela é modesta, mas a senhora era E uma das melhores vendedoras. Os chefes da minha mãe podem compartilhar aqui se ela não era uma das melhores daí, vendedoras. então, você chegou lá na loja que eu trabalhava, e queria, no tempo era na loja crack, né? Você chegou lá e foi procurar uma botinha para você trabalhar. Mas aquilo me doeu muito, meu coração. Eu falei, meu Deus, não desfazendo. Mas a minha filha pode arrumar alguma coisa melhor. Eu dobrei meu joelho e pedi para Deus que eu preparasse alguma coisa para você melhor, que não queria ver você. Né? Que, nem eu, quando tinha sido criança, eu trabalhei quando era criança, de babá. Depois fui já para a loja, e eu vendo você trabalhando assim, não desfazendo do trabalho, mas no frio, chinelo. Você estava trabalhando, É, lavando gente, eu não poço. tinha, eu ganhava R$ 50, eu não podia comprar Não um. podia comprar Eu e não trabalhava, tinha. na verdade, eu tinha uma sandalinha, que ela era um chinelinho, que ela era muito boa, porque ela era de borracha, e ela fixava no meu pé e não escorria na hora que eu ia lavar, jogava sabão. E a minha mãe ficava muito incomodada de eu ficar usando aquele chinelo no frio. Ela não se conformava que Curitiba é congelante, né? Quem não conhece, quem conhece sabe, Curitiba é muito frio. E a minha mãe falava, meu Deus, a minha filha nesse inverno. E ela passava, eu tava jogando água, e eu tava de chinelo naquela água. Que era aquele chinelo de borracha. Eu ficava muito triste com isso. Daí não tinha bota de borracha na loja que eu trabalhava, né, na época, né? E aquilo me entristeceu muito, mas eu sempre pedindo a Deus, né, que eu queria ver um dia que você melhorasse, né, que arrumasse um trabalho melhor, e hoje eu vendo você assim, alegre meu coração, filha, porque tudo que é bom para os nossos filhos é bom para nós, né? Quando nossos filhos estão bem, nós estamos bem, né? Nossos filhos não vão bem, eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe está bem vendo seu filho, né, sofrendo, né, sei lá, uma outra forma que eu digo assim, vivendo uma vida errada, né? Então eu dou muito graças a Deus que hoje eu vejo vocês duas, né? Você, Andréia, prosperando, né? Trabalhando, lutando e feliz, né? Contente, né? Com o trabalho, gosto do que fazem, né? Então isso para mim é uma alegria muito grande, né? De ver, né? E a senhora acha que eu mudei alguma coisa? Não, Assim, olhando como pessoa e profissional. não, filha, eu acho que não, eu acho que o motivo até do teu crescimento é esse, né?
e porque você nunca mudou pro pior, mas você mudou pro melhor, né? É, mãe. Sim, Olha que coisa boa. você mudou pro melhor, porque você já era uma filha amorosa, carinhosa, mas com o passar do tempo você vai melhorando cada dia mais, né? Cada dia mais eu vejo você assim, amorosa, carinhosa com nós, né? Então isso aí para nós é muito importante. Não tá lá no sítio direto, que não pode por causa do trabalho, né? Mas está Sim. sempre presente, sempre preocupada, sempre sabendo o que está acontecendo, né? Então isso aí para mim é muito importante para nós, né? É uma das minhas gratidões, né? Assim, eu tenho É. muita gratidão a Deus. Todos os dias eu tenho um ritual de gratidão que eu agradeço todos os dias. E um dos motivos da minha principal gratidão é ter o meu pai e minha mãe com vida. Então eu agradeço, Deus, obrigada pela vida dos meus pais, pela saúde dos meus pais. E eu peço sempre para que Deus me abençoe enquanto vocês estão vivos também, porque eu não quero. Eu sei que vai ter momento, né? Pode ser que eu vá antes. A gente não sabe, né, mãe? A vida é uma surpresa. Mas no natural da vida, né? A gente sabe que os pais vão envelhecendo e os filhos já vão assim, que nem eu olhei hoje para sua cabecinha branca. Falei, mãe, pode parar, mãe. Não quero que a senhora fique velhinha. Quero que se eu pudesse, eu congelava a minha mãe, assim, para ela ficar do jeito que ela tá, né? Não perder essa vitalidade, essa energia, mas a gente sabe. Mas isso, eu até me perdi o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Então, mas os detalhes, né, filha, que eu vejo assim. É que é a minha gratidão. Gratidão. Desculpa. É a minha gratidão porque eu tenho a senhora com vida, com saúde, e eu quero que Deus me abençoe enquanto vocês estão vivos, para que vocês desfrutem disso junto comigo. Para que vocês sentem à minha mesa e desfrutem como hoje, né? Verdade. Hoje, nosso café da manhã, isso para mim não tem preço, sabe? Hoje eu tenho o privilégio de estar em grandes mesas e falar sobre milhões, bilhões e conquistas e coisas que eu vou conquistar, eu sei que eu vou. Eu sinto e eu trabalho para isso. Mas o que realmente importa para mim é ter com quem dividir tudo isso. É ter ali, é quando eu tô de pijama, descalço, no meio do mato, abraçando uma árvore, tomando um cafezinho com meu pai na beira de um fogão a lenha, sentada com a senhora. Esses dias a gente teve um momento muito gostoso com o pai também, a senhora estava fazendo exame e eu pedi uma pizza para comer com o pai, a gente sentou ali, ficamos horas conversando, e ele começou a citar algumas frases que eu falo. Ele falou, tá vendo, filha? O pai acompanha. Aquela frase que você falou, eu aprendi. Olha só, eu sou seu pai, eu aprendo com você também. E aí eu tiro fotografias, assim, sabe? Eu tenho esse hábito de, esse momento tá muito especial, eu tiro uma fotografia mental para voltar para aquele momento. E os momentos mais felizes da minha vida, mãe, no topo da felicidade, são aqueles que eu estou com a minha família. E aí, claro que tem os profissionais, as conquistas, né? E que, gente, também é maravilhoso, a gente trabalha para isso. Não vou ser hipócrita, mas a minha família é a minha base. E eu passo muito isso para a Sara, eu fico muito feliz que a Sara também é muito família. Então, você presuma algo, né, filha? Porque às vezes pensa que para você agradar os pais tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, não. Às vezes, quando você aparece lá no sítio com todas as coisas que eu gosto, todas as coisas que seu pai gosta, né? Tudo aquilo que eu vi, que eu pensei em comprar. Então, não são coisas grandes, mas para nós se tornam grandes, né? Uma história importante, aquilo, nossa, como lembrou que eu gosto disso, daquele outro, né? São momentos assim que, né? Que se todos os filhos fizessem isso, sim, seria muito bom, né? Então, são coisas. O mais importante que eu vejo é que você passou isso para a Sara. Porque a Sara faz a mesma coisa com você, né? E faz comigo também. Sim. Né? Eu vejo a Sarinha assim, ela tenta copiar você. Às vezes eu chego lá, vai lá, desce lá conversar comigo. Vovó, nós temos que sair. Faz tempo que a gente não sai junto, né?
vamos sair junto, né? Tomar um Aí, sorvete. daí nós saímos, né? Quando ela era menorzinha, a gente ia no shopping, eu comprava as coisinhas para ela, ia no sanduíche que ela gostava, tomar sorvete. Agora hoje eu saio com ela e ela leva eu para tomar sorvete. Faz questão de pagar o lanche, pagar o sorvete. Que Então eu linda. vejo assim que ela copiou você, né? Sim. Então eu fico assim grata por isso, né? Porque além de você ser assim, você passou para a tua filha e você também vai ser tratada como eu sou por você. Ela vai ser tratada, você vai ser tratada por ela como você me trata. Sim, né? graças a Deus. Então o Sim. que você passou para ela, você vai receber. Exatamente. Eu nunca esqueci um dia que eu mandei mensagem pra ela. Desculpa, mamãe, eu não pude te atender porque eu levei a vovó pra tomar café de aniversário. Eu não lembro o que que tinha. Aí eu falei, eu fiquei emocionada com aquela mensagem dela. Eu falei, realmente, os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala. Faz o que faz. Eles fazem o que a gente faz. Você pode Você falar faz. 1000 coisas. Não vai, pra eles não é sobre o que você fala. Eles vão observar o que você faz. E eu costumo dizer que ter um filho, na minha percepção, é a mesma coisa que você ter um espelho com um sol que bate. Sabe quando o sol bate no espelho, mãe, que vem aquele reflexo forte? Ao mesmo tempo que é algo incrível, é algo assustador. É algo que te dá Nossa. Por quê? Porque às vezes a gente vê o nosso filho repetindo algo que é muito bom. Mas às vezes a gente vê eles repetindo algo que não é bom, que a gente não gosta na gente também. Verdade. Então, quando eu vejo a minha filha repetindo algo que é muito bom, meu coração vibra, se emociona. Mas quando eu vejo ela fazendo algo que não é legal, e que eu falo, nossa, Que veio de você. veio de mim isso. A culpa também é minha, né? É como o sol, que bate no reflexo do espelho e te choca. E é responsabilidade sua, porque ele é o seu reflexo, né? Que bom que a gente tem um desenvolvimento humano e que o nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade que se fala, que isso significa que ele não é imutável, ele pode ser refeito, ele pode ser reconstruído, tem como a gente refazer muitas coisas. Eu sei que eu quebrei muitas crenças, muitos padrões em mim, né? E a minha filha vai quebrar outros. Eu tenho um livrinho que eu não vou lembrar o nome. A Vida é Bela. Ele é um livrinho pequenininho assim. E lá tem, inclusive, Vivi, que tá gravidinha. Tem que acessar esse livro. Eu comprei esse livro quando eu ainda não era mãe. Acho que foi há muito tempo. E aí eu falei, quando eu tiver uma filha, eu vou fazer tudo que tá aqui. Porque lá fala coisas tão simples que a gente tem que fazer com nossos filhos. Que é um exemplo. Crie uma receita especial só para o seu filho. Que ele entenda que aquela receita é dele. Eu tinha, quando a Sara era pequenininha, uma de banana que eu fazia com creme de leite e Nescau, que era o que eu podia. Então eu criei aquela receita e era a nossa receita. Eu tinha um arroz cor-de-rosa, que a Sara amava comer arroz cor-de-rosa, que era, eu cortava as beterrabas em quadradinho, e aí eu cozinhava o arroz e eu colocava no arroz e o arroz ficava cor-de-rosa. E aí ela falava assim, arroz de pincheja. Ela falava, mamãe fez arroz de pincheja? Eu falava, filha, a mamãe criou um arroz de pincheja pra você. E o que eu ia fazendo? Conforme eu ia realizando as coisas naquele livro, eu fui marcando, fui anotando. E esses dias eu fui pro sítio do pai e da mãe, a mãe nem sabe. A Sara tava viajando e eu falei, quer saber, eu vou revisitar esse livrinho. Tá velho, caindo os pedaços já. Aí eu levei e eu comecei a marcar algumas coisas que eu fiz conforme ela tá grande e perceber coisas que eu não fiz e que dava tempo de fazer. E aí esses dias, no dia do meu aniversário, na verdade no dia das mães, eu estava deitada com ela e eu falei pra ela, Sara, a mamãe quer ler um livro pra você. Aí eu falei, eu quero te mostrar esse livro. E aqui nesse livro tá tudo que a mamãe faz com você. Vamos confirmar? Daí ela falava, é verdade, a mamãe fez isso aqui. Ela até dormiu ouvindo, que ela cansou de me ouvir. Ela já não aguentava mais ouvir as coisas. E aí depois eu fiz um acordo com ela. Eu falei, quando você tiver os seus filhos, eu quero que você faça o que a mamãe fez e tudo que a mamãe não fez também. Então, o que eu não consegui fazer nesse livro, você faz. Porque eu sei que eu, como mãe, também vou falhar, vou errar, né? Nós não somos heróis perfeitos. O bom é que você teve só uma, né, filha? Você teve experiência só com uma filha, né? Agora, quem teve duas, que nem eu.
que nem a Andréia. A Andréia, quando nasceu, eu tinha 17 anos, né? Sim. Então, eu não tinha experiência, era uma mãe imatura, né? Só trabalhava, não Uhum. fiquei com ela, não pude curtir a minha filha, assim, na verdade, era sempre na creche, sempre com babá, né? Então, aí você só conserta os teus erros no segundo filho, Sim. né? Então, daí quando você nasceu, eu já estava com 25 Por isso que tem anos. gente que tem vários assim, será? Sim. Tipo uns 4, 5, fala, foi tão bom, É. agora ficou bom, Não, vou ter um não, 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 monte. mas eu não pensava assim, não. Mãe não pensou, né, mãe? Não, eu não. Eu acho que eu parei em uma, assim, eu parei, depois a mãe falou que é bom, mas também tem suas questões, Mas né? aí o que você errou no primeiro, você não erra no segundo, É, né? Teve só a Sara, então você aprendeu só nela. Eu não, eu tive que sim, aprender depois, aprender na prática com você, depois que foi a segunda filha, que já veio, quando já estava numa situaçãozinha um pouco melhor, né? Já tinha uma casinha para morar, né? E já a Andréia já não, a Andréia já quando ela vem já era mais sofrimento, né? Era sim. Sem muita luta, dúvida, as né? lembranças da Deia, Então, né, da minha irmã, então, da Mana, são diferentes da minha. sim, Muitas né? diferenças, assim. E quando ela casou, né? Ela ainda não tinha tido nem o quarto dela, né? Aí Uhum. já, né? Eu já Então, tive meu quarto, já com 9 tinha, anos eu tinha o nosso carro, porque a Mana, sim, assim, tanto a minha irmã, a Andréia saiu com 17 anos, 17 né? anos. Uhum. E eu saí com Tava 16 anos. Então, nós duas saímos muito cedo muito de cedo. casa. Nós duas. Só que eu tive mais desfrute porque a vida de vocês já estava numa vida melhor, Tava numa vida nesse melhor. sentido. Sim. Mãe, já estão avisando aqui que passou 1 hora de gravação. Meu Deus. Se deixar, a gente fica aqui, né? A senhora já tá bem à vontade, não tá, mãe? Agora eu tô. Até esqueceu? Até esqueci. Tá linda, tá linda. A gente vai partir agora pro fechamento, então. Hum. A gente teve várias aulas aqui hoje, né? Conversamos sobre várias coisas. Sem dúvida, esse será um dos podcasts assim mais importantes da minha vida, da minha história. Eu estou apresentando às pessoas a minha história e mais do que apresentar a minha história, eu estou apresentando as minhas raízes. Porque eu sou como eu sou. E a senhora é a minha mentora de vida. Então vão passar aqui muitas pessoas, muitos mentores, inspirações, referências. Inclusive, eu quero que vocês indiquem aqui quem vocês querem ver nessa mesa, né? Quem que vocês querem nesse podcast comigo? Marca o arroba dessa pessoa aqui, para que ela possa sentar à mesa e a gente ter essa troca. Mas eu quero que a senhora saiba que de todas as pessoas que passaram na minha vida, a senhora foi a mais importante. Sempre. Então é Deus, minha mãe, meu pai, e depois as outras pessoas, e meu pai também, pai. O senhor é a maior referência que eu tenho dentro de casa, de trabalho, de honra, de honestidade. E eu tenho o privilégio, mãe, de ter essas referências dentro de casa. Minha irmã, de mulher batalhadora, né? Também, como a minha mãe, já empreendeu diversas vezes, tentou várias vezes, de todas as formas, sempre vendendo. E então a gente tem esse exemplo dentro de casa. E por isso que eu sou quem eu sou. Então eu queria te agradecer, mãe, publicamente, deixar registrado aqui. Esse vídeo espero que ele ecoe na eternidade. Pode ser que um dia nós não estejamos mais aqui, nem eu nem a senhora. E a minha filha possa mostrar isso para os meus netos. Espero que eles possam mostrar aos meus bisnetos, aos seus tataranetos. E que eles saibam da origem. Que eles saibam sobre a honra. Um dos meus princípios, mãe, é a honra. E eu não sei se a senhora sabe, mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu tomei uma decisão. Que, a partir daquele dia, todos os momentos que eu estivesse com a senhora seria como se fosse o último. Que eu viveria assim. E eu lembro que uma vez eu contei isso e a pessoa falou, nossa, mas que triste. Que triste você pensar que a pessoa que você ama vai morrer na próxima. Não. Não é triste. É incrível. Eu também acho. Eu acho incrível, porque eu tô desde os meus 11 anos vivendo assim com a senhora.
Então, por isso que eu volto correndo pra te dar um beijo, volto correndo pra te dar um abraço. Mãe, vem cá, mãe, por favor, me dá um abraço, mãe, não. Mãe, não vai embora sem isso, eu te dou um cheiro bem apertado. Porque é como se todos os dias que nós estivéssemos juntas fosse o último momento e eu vivi intensamente cada momento ao seu lado. E eu quero que a senhora viva até muito, muito, muito velhinha, assim, sabe? Para eu poder dar banho, cuidar, lavar o cabelo, se for preciso. Espero que não, porque a senhora vai ser uma velhinha saudável. Não vai fazer isso. Mas só pra gente se divertir juntas, então, não precisa ser cuidando. Não. Não é que eu vou cuidar da senhora, é que eu vou fazer junto, assim, de carinho, tá? Não é que a senhora vai precisar, porque tá vendo que ela ela... Não, não é isso que eu tô falando. É no sentido de poder estar ali, sabe? Ah, sim, próxima, né? Mas não Próxima, fazer. junto, porque eu vou estar velhinha também, mãe. Eu vou estar velhinha também. Vai estar as duas velhinhas. As juntas, duas velhinhas, uma cuidando da outra. Eu espero viver isso ao seu lado. E eu quero te agradecer por ser a minha mãe. E se eu tivesse que voltar no mundo de novo, se tivesse esse lance de vida aí, né, que muita gente acredita, que eu também eu não desacredito, porque eu falo que tudo pode acontecer. Se tivesse em outras vidas, eu quero voltar sendo sua filha de novo. Obrigada, mãe. Eu te amo, eu te honro. E a senhora é a melhor mentora de vida que alguém pode ter. Deus abençoe, filhinha, que nós não falamos nem a metade, né? Nem a metade. Quer deixar alguma mensagem? Quer encerrar com alguma fala? Fique à vontade, mãe. A senhora vai fechar com chave de ouro. Não, filha, eu estou contente, né? Quando foi para mim vir, eu fiquei muito assim, como que eu posso dizer, preocupada, né? Eu achei que eu ia ficar aqui muito com vergonha de falar, né? Mas não, eu tô bem tranquila, bem sossegada, né? A senhora é comunicadora, né, mãe? De onde vem essa comunicadora? E a mensagem que eu deixo para você é que você continue, né? Sendo essa filha maravilhosa. Nunca deixe a humildade, ser humilde. Nunca deixe a tua essência da humildade nem da crença cair por terra. Nunca, nenhuma palavra. Que sempre lembre, né? Que você possa sempre estar lembrando, né? Que tudo o que for que vir na tua vida, tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, sempre vai ser vindo de Deus, da parte de Deus. Né? Porque tudo Amém. que é bom para nós vem de Deus. Né? Deus às vezes permite alguma coisa, alguma prova amarga para nós, mas é para nos ensinar. Né? Porque cada prova, cada luta que nós passamos nessa vida, como a gente sabe que você já passou por muitas, mas é um degrauzinho para você crescer. É um degrauzinho de ouro, de pedras de ouro, para você subir e crescer. Né? E nada vai te atrapalhar nesta vida. Nada. Amém. Nada. Amém. Nenhuma inveja, nenhum falatório, nada. Né? Porque eu creio assim, né, filha? Porque você não veio por acaso. Né? Você foi fruto de muita oração, de muita preparação, de muita espera. Ah, tem essa parte, só mais um pouquinho. A minha mãe, ela orou e jejuou. Conta essa parte, mãe, rapidinho. Quando eu decidi, né, que a Andréia estava já grande, né, aí eu decidi que eu queria ter mais um filho. Né? Então eu comecei a orar. Aí eu orei 2 anos em seguida. 2 anos, mãe? Não, 2 anos orando, indo na igreja. Todos os dias eu ia na hora do meu almoço. Tipo, fazia eu não sabia disso. Eu achei que era 1 ano. Não, 2 anos orando. Eu fazia corrente de oração. Tá. 2 anos. Direto. Nem um dia eu falei. Todos os dias, de segunda a sábado, eu ia na igreja. E pedia para Deus, né, que Deus preparasse, né, que fosse o momento certo de eu ter mais um filho, né, porque eu tinha muita preocupação de ter mais um filho, porque na época, né, a gente tinha uns problemas, né. Então eu pedi muito para Deus durante esses 2 anos. Durante 1 ano. Daí quando foi no segundo ano, eu comecei a jejuar. Né, na época eu era da igreja, né, então eu jejuava todos juntos lá, né, e eu jejuava todos os domingos, o dia todo. E jejuava todos os dias até meio-dia. Todos os dias. Durante 1 ano? 1 ano. Jejuei até meio-dia. E daí, no final de semana, a gente ia na igreja e fazia o jejum junto. Todos da igreja. E eu fazia sempre em favor, pensando, Senhor, tudo esse jejum, tudo que eu estou apresentando ao Senhor, é para mim receber meu segundo filho. Que ela achava que era um homem, tá? Eu achava que era um menino, né? Até na última hora. Mais pertinho. Aí eu achava que era um menino.
Então, eu orei muito, né? Jejuei muito, né? Então, eu creio que você é fruto de oração mesmo, né? E aí a senhora ficou grávida de mim, Daí fiquei grávida. 9 meses, achando que nasceria um lindo menino. Sim, tinha tanta certeza que era um menino. Porque eu nasci, não tinha essa coisa de ver sexo, Tanto é né? que provas existem. Todas as minhas fotos são com roupa azul e verde. Meu quarto todo azul e verde. Mas assim, tá tudo bem. Isso eu já Superou. já superei. É. Porque a minha mãe não sabia o sexo, então nasceu, ela falou, uma linda menina. Não, menina? Mas não era um menino, tipo, opa, tela azul aqui, deu errado. Apesar que Deus me tinha mostrado pra mim. Eu tinha tido um sonho e eu vi você, né? A mãe viu uma menina e ainda assim... Eu vi uma menina, mas eu achava que era um menino. Eu achava que eu pedi um menino, tinha que vir um menino, mas não é assim, Vocês né? estão vendo, eu conto isso na minha palestra, mãe. Aí, o povo tá vendo agora que é verdade. Aí nasceu. Daí eu olhei assim, eu olhei um umbigo, né? Até pensei que era um menino, né? Por causa do umbigo, achou que era menino. É. Aí a enfermeira perguntou, o que você tem em casa? Eu falei, uma menina. Ela falou assim, então, é mais uma menina. Eu falei, não é. Aí eu olhei, era uma menina, né? Na hora. Em vez de olhar no rosto, eu olhei no sexo. Aí, só que daí quando eu olhei pro teu rostinho, aquele rostinho lindo, maravilhoso, bem clarinho, com aquele cabelo preto que brilhava, daí entrou o amor no meu coração. Me amou na hora, mãe. Na hora. Aí, ó, graças a Deus. Esqueci de menino. Nunca mais pensei em menino. Daí, e dizem que meu nome ia se chamar Rodolfo. A Andréia queria Rodolfo. Não, mas daí eu queria ainda um menino, sim, mas é adotado daí, né? Mas daí não, daí Deus mandou o neto, o nosso príncipe maravilhoso. Né? Beijo, negão. Vem o nosso tia te ama. Lindo, né? Depois o nosso príncipe, o nosso arco-íris. Agora tem o nosso pequenininho lá, né? Que é o Nicolas. Pequenininho não, agora já esse dia já a rapazão. foto dele já tá um rapaz já, né? Nossa família é linda, mãe. Então Deus me presenteou. Me deu 2 filhas que eu sempre, que eu amo, que é a minha vida, né? E aí me deu 2 netos, ainda me deu mais uma neta ainda, né? Uma princesa. Uma princesa a também. única princesinha. Então, daí eu tive as 2 filhas, os 2 netos e mais uma princesa. Né? Então, completou minha vida. Então, se hoje, né, eu sou realizada. Realizada, mãe? Com a minha família. A mãe mentaliza, executa e realiza? É sim, isso, sempre. Sim, sou realizada. E essa aqui foi uma realização também. Gente, obrigada, mãe. Senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Vocês viram que tava com dificuldade de falar? Gente, comunicadora. Comunicadora é assim. Tá no DNA, tá no sangue. E é o seguinte, você assistiu hoje o podcast Comunica Ação. Uma mesa preparada para você, empresário, empresária, líder, ou que tem uma história de vida incrível e queira comunicar para o mundo. Essa é a sua mesa. Marquem aqui o @ de quem você quer acessar nos próximos encontros e será um prazer ter essa troca, que a gente vira uma conversa tão assim que a gente até esquece de todas essas câmeras, tudo isso aqui que tem aqui, gente, muita câmera, muita luz, porque é sobre história, sobre pessoas e falar da nossa história se torna tão leve, tão gostoso, é simples. Então comunica a ação com vocês e até o próximo episódio. Obrigada, mãe. Beijo. Beijo, tchau, tchau.